Amém. Deus seja louvado, né, por esse dia maravilhoso. Presente de Deus. Presente de Deus para você, presente de Deus para a tua família, presente de Deus para cada um de nós, não é verdade? E nessa outra parte, nessa segunda parte da minha pregação, nós vamos ter um momento de oração que a gente vai fazer por todos. A música vai me ajudar, ela vai ministrar mais à frente, aqui alguns instantes, uma oração para que nos leve na presença de Deus e que a gente possa rezar realmente, orar, para que a nossa vida realmente esteja postas nas mãos do Senhor. Amados, a oração do justo tem grande poder, tem grande eficácia. Quem reza, age, ninguém fica parado. A pessoa que reza não é uma pessoa parada. Ela é muito dinâmica, porque a oração abre em mim um dinamismo muito grande, começo a perceber de coisas que até então não tinha. Amados, aí a gente faz uma pergunta, mas diz assim, o Tiago fala assim, mas a oração do justo tem grande eficácia. Mas vamos falar, quais são os atributos de uma pessoa que é justa, não é verdade? Não é assim? Amados, eu tenho certeza que devemos rezar para viver, claro, sempre a certeza de que eu sou um filho e você é uma filha amada de Deus. Amados, eu quero dizer a vocês uma coisa. Teve um momento em que Jesus, ele falou firme com os fariseus. Que eles estavam nas primeiras filas, que eles oravam nas praças públicas apenas para serem vistos. Amados, eu quero trazer a vocês, por fazer como os fariseus, a oração, como todos, e a gente ouve das pessoas, graças a Deus, é por Deus, mas as pessoas não tiveram essa experiência, essa alegria dessa experiência com Deus. Orar por um preceito para cumprir apenas uma obrigação, será que é isso? Jesus o que cobrou não foi porque eles rezavam, era apenas para cumprir um preceito, uma obrigação, ou porque eles amavam a Deus. Pedro, tu me amas? O Antônia, o José, o Maria, o Cidinha, o Elvira, o Heloíse, o Vanderlei, o Valéria, o Mercedes, o Augusto. Ei, você me ama? Você reza porque você me ama? Foi essa pergunta que ele fez para Pedro. Ele olha nos teus olhos nessa manhã e também fala assim, ei, você tem me amado? Quando você ora porque você me ama? Você me serve porque você me ama? E as pessoas seguiam Jesus que foram libertas de tantos males, não é assim? E diz que até a mulher de Cusa seguia Jesus e com as suas posses ela ajudava Jesus. E é isso muitas vezes que Deus nos convida. Convida você nesse dia, convida a cada um de nós a quê? A que nós nos atenhamos na presença de Deus. É esse Deus que faz a diferença. Vocês querem ver um exemplo de um homem justo? E é bíblico isso, queridos. Esse homem, nós já ouvimos tanto falar nele. E muitas vezes nós nos questionamos, aí a pessoa fala assim, aí a gente tem aquela tentação, né? Mas a pessoa, ela recebe uma graça, ela ora e Deus a ouve, porque ela ora melhor que eu. Não é assim? Muitas vezes a gente nós temos uma tentação, e a gente ouve algumas pessoas famosas rezarem. Nossa, olha como fulano reza, olha os adjetivos que ele utiliza, olha o desenvolvimento teológico dele. Meu Deus, ele conhece a Bíblia de A a Z, do início do Antigo Testamento até Apocalipse, e aí o livro das origens. E aí vai a gente fala, não, esse sim recebe, agora eu não. Então essa é a primeira tentação das pessoas, muitas vezes, que não recebem.
Muitas vezes a gente pensa que a nossa oração parece que está incompleta. Queridos, não existe oração incompleta. Não existe isso. Amados, na oração em Lucas, no capítulo 22, 42, foi no momento de suprema angústia de Jesus. Suprema angústia. Foi o ápice de toda a angústia da vida dele. E quem sabe algumas pessoas que você conhece, já chegaram também no ápice de muita angústia na vida deles. Uma vida desordenada. Conforme Jesus, ele sai dali, dirige-se para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguem. Ao chegar àquele lugar, ele falou para os seus discípulos, ele fala nessa manhã, orai para que vocês não caiam em tentação. Amados, a oração nos faz fortes. Nos faz fortes. A oração, ela colabora para que eu não caia na tentação. Para que a gente não possa cair nessa tentação, nessa liberdade do mundo atual. Ela não nos deixa, a oração, ela tem poder, ela tem eficácia de me fortalecer nesse momento em que Jesus fala para os discípulos. E se você segue Jesus, ele fala para você, ore, ele fala, reze, para que você não venha cair em tentações. Amém? Que muitas vezes o meu foco, eu não me preocupo em cair em tentação, não é verdade? Muitas vezes a gente qualifica os pedidos, aquilo que é bom para mim, para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha filha, do meu filho, para os meus bens, não é verdade? Muitas vezes nós fazemos isso. Mas dificilmente, não estou dizendo, não quero generalizar, mas eu quero dizer, será que nós estamos orando para não cair nas tentações? Que pode desestruturar a minha família, pode estruturar a tua família, pode nos tirar do caminho do Senhor. Nós não seremos mais reconhecidos como filhos e filhas de Deus. E Jesus nos ensina, e ensinou os discípulos, olha discípulos, vocês estão aqui, ó, rezem, viu? Rezem. Nessa manhã ele diria a você também, sei que me ouve de todo o Brasil, reze. A gente tem visto as crises sociais, não estamos vendo? A imoralidade. Será que existe oração na vida dessas pessoas? Não adianta uma revolta desenfreada. A busca na oração nos dá sabedoria de como enfrentar essas situações. Revolta não nos leva a nada, traz para dentro de nós falta de paz, nos incomoda. A oração me faz buscar sabedoria que vem do alto, para que a gente não caia em tentação de a gente ser apelativo, muitas vezes, que não leva a nada. Ele fala, oi gente, rezem. Aí, depois ele se afasta, ele se ajoelha, Jesus se ajoelha, o mestre da oração, e ele orava. Olha a oração do mestre. Pai, se é do teu agrado, olha só, Lucas 22, 42. Ele conversa com o pai. Pai, ô pai, olha eu como estou aqui, pai. Se é do teu agrado, olha o que ele fala, se for do teu agrado, se você concorda com essa minha oração, se for do teu agrado, afasta de mim essa situação, afasta de mim esse cálice. Eu não quero beber, se for da tua vontade, eu não quero beber desse cálice, Jesus. Ele orava dessa forma. Aí ele fala assim, não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua vontade. Amados, essa é uma escola de oração. Isso é escola de oração. Então,
essa oração não carregava um preceito. Ele não tinha essa obrigação de falar dessa forma com o Pai, mas ele estava num momento angustiante. Era emergencial. Estava chegando a hora. Diz a palavra do Senhor que, ajoelhando-se, ele orava: se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice. E ele entrou em agonia, ele orava com mais insistência. Atenção, queridos. Quando ele entrou em agonia, ele orava com mais insistência. Nos momentos de suprema angústia, dilacerados os nossos corações por situações de abandono, de imoralidade, de relativismo, de pessoas secas. Olha o que ele fazia, ele orava ainda com mais insistência. Ou seja, nas situações difíceis, para que a gente não entre numa angústia sufocante, insista na oração. Não pode ser uma oração, gente, em que eu vou cumprir um preceito. Eu estou com um problema. Ai, Senhor Jesus. Não, insista. Os livros que eu já li sobre oração, existem que nem, queridos, nessa situação do nosso filho Vanderlei, eu não sei se ele está me assistindo, a Maria se lembra disso. Quanta insistência em função dessa situação de gravidade que nós estávamos passando. Você se lembra, minha esposa? E eu quero dizer a você, meu irmão, que já também alcançou graças pela força da oração. A insistência, rezar de madrugada, ajoelhar-se. Nós tínhamos o calo no joelho. Insistíamos nas nossas orações, jejum. Queridos, retiros, quantos retiros nós íamos? Com o Padre Eduardo, naqueles grandes cenáculos. Gente, era algo maravilhoso. Então, o que era? Era uma insistência. Diz a palavra de Deus que também Jesus insistiu. Ele mesmo sendo Deus, mas aí ele era humano. Aí era o quê? Era o humano clamando para o divino. E Jesus era 100% homem como nós. Mas na sua humanidade, ele se apercebeu que o ser humano, ele precisa também insistir na oração. Meu amado, minha amada, eu clamo ao Senhor para que você insista na oração em função das causas que você tem, dos pedidos que você tem, para que, em cima, que essa causa te leve a amar mais a Deus. E diz a palavra que aparece um anjo do céu para confortá-lo. Ele entra em agonia, ele ora com mais insistência. E, gente, olha só, o suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. No momento de angústia, o seu suor, diz a palavra, que era como gotas de sangue que escorria. Então, nos seus poros saía como que gotas de sangue. Amados e amadas, a Rede Século XXI, a igreja tem a aspersão do sangue de Jesus. Tem essa aspersão. Amados e amadas de Deus, as mãos ensanguentadas de Jesus jorra a força e o poder do sangue de Jesus, que no momento de angústia, na oração suplicante de submissão ao Pai, ele orava com tanta insistência e os seus poros, ele suava, mais suava, de forma tal, eu imagino Jesus suando, e aqueles cabelos, pelo menos que a gente saía, cabelos compridos, quem sabe ele puxava os cabelos, ele fazia assim pela testa, e ele batia, ele via que parecia sangue, e quem sabe ele fazia e jogava por terra. Queridos, a século XXI tem sangue derramado nessa terra.
Aí na tua casa, você que é batizado, você é crismado, você que tem os sacramentos da iniciação cristã, na tua casa também tem o sangue de Jesus, não o sangue de cordeiros do mundo aí não, mas o sangue que foi do cordeiro na cruz, que remiu os teus e os meus pecados. Minha amada, meu amado irmão, aí está a oração de súplica. Jesus proferiu essa oração de quê? De submissão ao Pai. E naquele momento, vem um anjo do céu para confortá-lo. E ele entrou em agonia e orava ainda mais. E o suor caía depois de ter rezado. Ele levantou e foi ter com seus discípulos. E ele chega para eles e fala assim: por que vocês estão dormindo? Ei, amados de Deus, por que vocês estão dormindo? Ei, por que vocês estão acomodados? É Jesus falando. Ei, eu estava no momento da angústia e orava com o Pai. Olha o que Ele está falando para nós. E você, no momento da tua angústia, as tuas perdas, você quer ser retribuído? Olha o que Jesus fala para os seus amigos. Por que vocês estão dormindo? Olha, por que você está tão acomodadinho? Por que você está tão acomodadinha? Por que você só fica no sofá, não sai? Não quer ter uma experiência com Deus? Por que será? Essa pergunta ele fez aos discípulos e olha o que ele fala. Levanta-te. Ele fala assim, levantai-vos. Orai para que vocês não caiam em tentação. Amados, orem. É Jesus o mestre da oração. Queridos, a oração tem um grande poder. Queridos, Elias foi um homem que andou na presença de Deus. Queridos, quais são os atributos de um homem justo? Então aí a gente fala assim, puxa vida, mas a oração tem uma grande eficácia, a oração do justo, mas será que eu sou justo? Qual o meu comportamento para ser uma pessoa justa? Amados, muitas vezes a gente também acha que os outros só que oram bem, que a minha oração, eu não conheço nada de teologia, eu conheço pouco a vida dos santos, eu não conheço todas as novenas que existem, eu não conheço todas as devoções, eu não carrego, quem sabe, no peito uma cruz, eu não carrego, quem sabe, algo que me identifique como cristão, então eu não vou ganhar essa oração. Amados, queridos, o profeta Elias diz no texto aqui, diz no texto de Tiago, olha só o que fala, no 17, Elias era um homem pobre como nós. Amados, imagina o que é pobreza. Pobre em todos os sentidos. A pobreza não é só a falta. Claro, a pobreza, a falta é terrível, de alimento, de casa, aquelas coisas emergenciais, claro. Mas aqui fala o quê? Elias era um homem pobre como nós. Queridos, todos nós temos situações de pobreza dentro de nós, sim. Todos nós temos. E a palavra fala, ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo e os céus deu chuva e a terra deu seu fruto. Amados, queridos de Deus, Elias, ele era aqui, na realidade Elias, ele esteve à frente de Acabe. Queridos, Acabe, ele era rei de Israel. Imagina Acabe, rei de Israel. E Acabe, ele era filho também de um outro rei. Ele precedeu o rei Anri. Ele precedeu. Só que ele começou, o rei Acabe, ele andava no pecado. Ele era um rei, ele andava no pecado. E aí, ele chegou até a erguer um culto a Baal, prostrando-se diante dele.
Elias, ele era um tesbita. Ele era quem era? Ele era um homem, ele era um habitante de Galaade. Ele era um habitante. Como você, como eu, como você, minha irmã de todo o Brasil, quem sabe uma cidade que não tenha expressão dentro do PIB brasileiro, que o mundo, ele faz a cultura do mundo isso. Se a cidade tem um PIB muito bom, ela é reconhecida. Se não tiver um PIB muito bom, ela não é reconhecida. Não é assim? Ele era dessa cidade. Uma cidade, habitante de Galaade, e ele veio dizer, Acabe, ele veio falar para o rei, pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, queridos, olha só os atributos de um justo. Primeiro, um dos atributos, servir a Deus, ser temente a Deus. Esse é um dos atributos. Não haverá nesses anos, olha só, além da chuva, muita gente fala, existem lugares por aí, nos setores rurais, em que muitas vezes não chove, mas o orvalho da noite, ele acaba muitas vezes substituindo em parte a chuva, não é assim? Se cai orvalho, fica molhadinho, então as gotinhas sempre é melhor pingar que secar, não é esse o ditado popular? Aqui a palavra fala assim, que Elias falou que não haverá nesses anos nem orvalho, além da chuva, nem uma gota de orvalho. Nem uma gota de orvalho. Senão quando eu disser, olha só o poder da oração. Queridos, esse atributo, eu tenho certeza que tocou teu coração. Elias desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, de uma cidade desconhecida, de uma cidade que não está na mídia, de uma cidade que, quem sabe, muitas vezes, hoje, nem jornais, nem um meio de comunicação, embora hoje a gente tenha internet, Facebook, mas vamos dizer assim, uma cidade bem pequena. Então ele era desconhecido, um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. Elias era um homem levantado por Deus. Por quê? Existia na época uma crise política e uma apostasia religiosa também. Eu não sei se os tempos de hoje mudaram. Eu não sei dizer a vocês, fica a seu critério, você amado, você que é um homem culto, quem sabe você tem uma bela formação, essas palavras, quem sabe, possam tocar o teu coração também. Elias foi levantado em uma situação que existia um tempo de uma crise política muito grande, uma crise de valores, uma crise de moralidade. Elias foi levantado numa situação dessa. Amados, existia uma apostasia religiosa. Para vocês terem uma ideia, o Deus Baal, render culto ao Deus Baal era o Deus da prosperidade. Será que hoje em dia, dentro da religiosidade, nós temos uma teologia unicamente de prosperidade? Fica a seu critério para analisar. Levantaram-se, Deus levantou Elias em uma dessas situações. Esse homem, como você e como eu, simples. Esse Vanderlei veio lá de um lugar que poucas pessoas conhecem, Arroio Augusta, linha Marechal Floriano, município de Roca Salles, um lugar pouco conhecido, um lugar abençoado, mas pouco conhecido. Queridos, Elias apresenta-se a esse ímpio Acabe, filho de Enri, para trazer uma palavra para ele. Ele leva essa palavra, porque aquela Israel, ela havia sido rendida. Ela estava cativa à idolatria. E nós, quem sabe, estamos vivendo situações, algumas delas semelhantes. Servindo ao Deus Baal.
Queridos, por 3 anos e meio, Deus fecha as comportas do céu. E as chuvas foram retidas. Vocês viram a seca que nós passamos? E ainda os reservatórios estão em baixa. Foram 3 anos e meio. Não chovia, não tinha orvalho. A oração de Elias, um homem simples como você, como eu, como você, minha irmã, como você, meu irmão, de todo o Brasil. Queridos, a seca foi implacável. Queridos, não foi apenas um fenômeno da natureza, não foi apenas um fenômeno, mas um juízo divino ao povo rebelde. O povo era rebelde, foi um juízo de Deus. Elias disse, e tão certo como vive meu Deus, olha só que Elias, a oração dele. Tão certo como vive meu Deus, meu Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, queridos, um dos outros atributos, estar com a sua face no Senhor, estar sempre ligado ao Senhor. Nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a sua palavra, porque ele vivia na presença de Deus. Elias vivia na presença de Deus. Esse é um dos atributos do homem justo, da mulher justa. Ele tinha o seu trabalho, claro que tinha, mas ele vivia na presença de Deus, em vez de andar segundo os ditames do mundo. Não é? Os ditames do mundo, o Papa tem falado tanto do relativismo, tudo pode. Ah, não, mas isso pode. Tudo pode, se tiver vontade, pode. É os ditames do mundo. Amados, Elias, um ser semelhante a cada um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos que os seus e os meus. Ele foi poderosamente usado por Deus, tanto na oração como na pregação. Queridos, eu tenho visto, e cada um de nós ouvimos desde a manhã, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um homem e uma mulher, as pessoas que buscam a justiça. Nós podemos nos inspirar nessa palavra e na vida de Elias. Queridos, escasseiam-se em nossa geração os homens de oração. Está escasso, existem, mas está escasso. Cadê os homens de oração? Aonde nós estamos? As situações da forma com que elas estão, a sociedade em conflito na ética e na moral. Cadê os homens que se levantem como Elias, que foi escolhido a dedo por Deus? Escasseiam-se os homens de oração. Nós temos, mas precisamos de mais. Precisamos não apenas, gente, de homens cultos e influentes, gente, na sociedade. É importante que tenhamos homens cultos, é importante que tenhamos mulheres cultas, é importante que tenhamos pessoas que influenciem a sociedade, é importante que tenhamos mulheres que influenciem a sociedade, é importante que tenhamos mulheres de fé que influenciem a sociedade, é importante que tenhamos homens que influenciem a sociedade, homens e mulheres de oração. Mas, sobretudo, queridos, eu quero falar ao coração. Toque na pessoa que está no seu lado. Fale, escuta nesse momento que Deus vai falar ao teu coração. Fale, toca a pessoa, escute. Escute. Deus vai falar ao teu coração. Oh, meu Deus, me dê palavra, Senhor, para que atinja o coração e a alma dessas pessoas. Sobretudo, vocês sabem o que Deus quer. Amados e amadas de Deus, Brasil, América Latina, sobretudo, Deus quer homens conhecidos no céu. Amém? Deus quer mulheres conhecidas nos céus para atuar na sociedade. Nós somos povo de Deus, homens que tenham a humildade de se dobrar na presença de Deus, diante de Deus. Vocês entendem, amados?
Isso é um homem e a mulher, para que tenham coragem de se levantar diante dos homens, diante dessas situações. A oração de Elias teve poder sobre interferir na natureza, não é verdade? Não foi apenas esse fenômeno que nós tivemos aqui, mas foram um juízo de Deus. Vejamos os sinais dos tempos. Queridos, precisamos de pessoas que tenham realmente um poder na oração, que orem mais, que tenham desejo das coisas de Deus, que amem mais a Deus, e que os homens, que a tua família, que é de oração, sim, você ora, mas que você seja reconhecida e reconhecido no céu. O teu esforço está sendo reconhecido, sim. Deus não está decepcionado com a tua oração, não, mas a tua oração tem que brotar do amor, meu querido e minha querida. Você entende? Está entendendo? A tua oração tem que ser uma oração comovida, uma oração daquele que ama o seu Senhor, uma oração daquela pessoa que balança as estruturas. Isso é crer na palavra de Deus, mesmo que você não tenha um desenvolvimento teológico. Quem sabe você já esqueceu da tua catequese, dos momentos iniciais da tua vida, não importa. O importa é que Jesus, como perguntou para Pedro, pergunta para você: você me ama? Então apacenta, então reza, então faça a sua maneira, do seu jeito, você entende? E eu convido que vocês fiquem de pé agora, amados e amadas de Deus. Nós vamos para um momento de oração, clamando a graça sobre as nossas vidas, e nós já estamos sobre a graça de Deus, nós já estamos na presença desse Deus, e eu peço que você, nesse momento, e uma coisa que me tocou fortemente, só para encerrar esse texto, a mulher, essa viúva de Sarepta, quando ela vê esse nosso irmão Elias, ela olha para Elias e olha o que ela fala: agora vejo que você é um homem de Deus, e a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Amados, é isso que nós precisamos ter, que sejamos verdadeiros, que a palavra de Deus esteja em nossos lábios. É palavra. Quais são as palavras que a gente tem pronunciado para transformação? Se a palavra, se a nossa oração é traduzida em eficácia, se ela transforma vidas, não vá a Jesus pela causa, mas por amar a Jesus. Queridos, eu tenho certeza que nós tenhamos essa humildade. A palavra de Deus na tua boca é verdade. E eu peço agora a vocês, de norte a sul, já está sendo ministrada uma canção, entrega-te. Quem sabe o ambiente em que você está não permite que você se ajoelhe. Quem sabe não permite que você fale algumas palavras, expresse a tua necessidade. Quem sabe dentro de você, você tem tantas coisas para pedir para Deus. E oriento, peça para Jesus também nessa manhã, que a gente não caia em tentações. Atenção, meu irmão, minha irmã. Jesus nos ensinou para orar, para não cair em tentação. E certa vez um bispo, em uma das reuniões com a renovação carismática, ele falou que um certo dia pela manhã, ele ajoelhou-se em frente ao Santíssimo, e a oração que ele fez foi essa: meu Deus, eu quero ser feliz. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. Queridos, amados do Brasil todo, eu clamo nesse momento sobre a tua vida, todas as áreas da tua vida. Eu peço a Deus nesse momento, que Ele nos dê a graça. Em Hebreus fala que Jesus vive para sempre para interceder por nós. Nesse momento, Jesus
faz o que ele deve de fazer. Entregue a doença. Queridos, quando a doença entra em nós, nós nos atiramos numa cama e a gente vê quão fracos somos. Nesse momento clamo, você que está acamado, você que está em sofrimento, eu clamo sobre a tua vida. As pessoas que estão desempregadas, quantas milhares de pessoas estão desempregadas? Pais e mães que estão sendo humilhados pela irresponsabilidade de filhos ou filhas, ou membros da família, outros que são humilhados pelos vícios dos mais diversos, pessoas em tratamentos e muitas vezes os remédios agridem outros órgãos. Que Deus abençoe cada uma dessas vidas. Nós clamamos sobre o Brasil, nós clamamos sobre a nossa arquidiocese de Campinas, a qual nós pertencemos, na pessoa de Dom Ayrton José dos Santos. Nós pedimos pela igreja, pelo Papa, os bispos, cardeais, todas as paróquias, religiosos, religiosas, associações, movimentos pastorais, homens e mulheres de fé, justos, clamamos sobre essas vidas. Que o sangue de Jesus demarque a tua vida, meu irmão. Que o sangue de Jesus, não mais como na antiguidade, que eram demarcados os umbrais das portas, das janelas, para que o anjo destruidor não adentrasse e não viesse matar os primogênitos. Hoje, em outra situação, nós clamamos o sangue daquele que foi na cruz, e falar de cruz não se fala de qualquer maneira, em qualquer lugar, mas esse é o lugar, esse lugar torna-se a igreja de Jesus. Aqui o lugar de se falar de cruz, aqui o lugar de se falar de súplicas, aqui o lugar de se falar do sangue de Jesus. Eu clamo esse sangue, você, meu irmão, você, minha irmã. Quem sabe alguns descrentes, outros não tiveram experiência, não estou questionando. Alguns não buscam a Deus. Deus, Ele respeita a liberdade de cada um de nós. Mas eu clamo sobre a tua vida, para que você desperte, para que a oração desse justo e de tantas pessoas aqui, que o sangue de Jesus demarque a tua vida, demarque a igreja, demarque as famílias, demarque a nossa sociedade, para que esse anjo destruidor não adentre essas vidas e destrua famílias, destrua a nossa família, destrua os filhos. A nova educação que quer implantar, que seja demarcada com o sangue de Jesus. Não permitamos que os ensinamentos da igreja, que são salutares, não permitamos que aquilo que nós aprendemos desde o berço, de uma hora para outra, esses valores sejam retirados de nossa vida. Clamamos o sangue de Jesus sobre essas situações, sobre a tua vida. Você, meu irmão e minha irmã, que está acamado, eu clamo sobre você. E a música agora vai nos auxiliar, colocando a mão no teu coração. Cantemos essa canção que nos ajude a refletir o poder da oração em nossas vidas. Estou a esperar uma unção maior, estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Estou a esperar uma porção. Preciso de ti,
Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus.